Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de junho, um sábado à noite, e eu tô toda quentinha, toda protegida do frio, que tá bem frio. E eu vim aqui para falar para vocês sobre a continuidade do desafio. Ele tá bem pertinho de terminar, menos de 2 semanas, e faz 11 dias do meu último vídeo. E olha, na realidade eu sigo as mesmas métricas de procurar beber bastante água. Hoje eu corri 6 quilômetros e caminhei mais ou menos 40 minutos, então foi bem produtivo nesse sentido. Eu tô com o meu caderno que eu faço o diário, eu escrevo aqui, e eu tô terminando o meu terceiro livro, A Mente Vencendo o Humor. Então, eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, que se não fosse o desafio, eu não ia me animar a ler um livro desse tamanho, sem ter a disciplina. E eu vou me ater ao assunto disciplina hoje. Inclusive, eu li numa aula que eu estava estudando aleatoriamente aulas, e aí normalmente eu passo batido a recomendação inicial. Ai, meu nome é tal, eu sou professor tal, e vai começar essa jornada. Eu pego e pulo direto pro conteúdo, pela falta de paciência, ou enfim. Mas dessa vez eu resolvi ler o que aquele professor tinha a dizer. Ele falava o seguinte: eu vou te pedir algumas coisas. A primeira é, quando você estiver estudando, fica sem o celular na mão. Porque por conta do celular, você vai frequentemente acessá-lo e você vai perder a fluidez do estudo. Então, ele mostrou um estudo que cada vez que tu é interrompido, te leva em torno de, em média, obviamente, 25 minutos para você voltar a ter aquele mesmo foco que você teria se não tivesse sido interrompido. Isso foi um ponto. O outro ponto que ele falava é, o estudo, ele pode até ser motivacional no início, mas a vida não é. Achei aquilo, assim, de uma catástrofe, uma realidade que eu amei. A motivação pode acontecer inicialmente, mas a vida não é motivacional. Gente, nesse desafio, desses 75 dias que estão por chegar, dia 20 de junho, se nós estamos no dia 7 de junho, nós temos mais 13 dias, ou hoje faltam 14 dias, o que significa que hoje é o dia 61, certo? Então, o que ele traz para mim, né? O que esse professor e o que eu quero trazer de positivo para você que está assistindo? Que muitas vezes a gente vai pelo glamour da coisa. Assim, eu tenho um antes e um depois que eu postei na rede lá, que é o My12, que a gente está fazendo o acompanhamento desse desafio de 75 dias. E lá eu coloquei meu antes e depois do dia 28 de maio. Como hoje já é dia 7 de junho, eu vou esperar chegar ao final do desafio, postar a foto ao final, porque eu tenho feito os registros do meu corpo e eu vou trazer no canal do dia 7 de abril, que foi o início, 28 de maio, que faço esse comparativo, e dia 20 de junho para a gente ver o que eu consegui evoluir. Mas a verdade, gente, é que a vida não é motivacional. E eu não beber álcool não é motivacional. Hoje tá frio, o que eu mais queria era tomar um vinho. O que eu mais queria, eu acendi a lareira. A minha associação social afetiva direta era tomar uma taça. Muitas vezes eu tomava a garrafa de 750 ml de álcool, de vinho. Só que, além do fato de eu não tomar álcool por conta do desafio, existe um fato que é, por que eu quero tomar esse vinho? Se eu for explorar muito, eu vou tentar entender que eu gosto de ter um momento de relaxamento e que é uma das tantas válvulas de escape que a gente gosta de ter. E a questão do açúcar é outra coisa. E o álcool, o que ele vira no corpo, né? Uma caloria vazia que também te dá um efeito prazeroso, assim como o açúcar.
E o açúcar, gente, ele é muito fácil de te viciar. E só por disciplina, porque tu não tem uma racionalidade motivacional que te permita ficar vários dias sem açúcar. Não existe, gente. Não existe. Tipo assim, ai, banana e whey. Eu tô com whey ali no armário. Ótimo! São ótimas estratégias. Eu já falei de outras estratégias em outros vídeos. Mas estando em casa, vai dar vontade. Eventualmente, a vida é caótica. Ela não é motivacional. Então, a única coisa que te salva é a disciplina. Ai, Carol, beleza, isso não é nenhuma novidade. Não é, mas as pessoas não colocam em prática. Não é novidade, mas não faz. Então, assim, eu quero ter aquele corpo, eu quero para os homens um six pack, né, dos abs, quer ter aquele abdômen perfeito, quer ter um braço musculoso, mas quer ficar mais em casa, ficar de boas, olhar um Netflix. Por quê? Porque, gente, disciplina não é prazeroso, não é motivacional. Disciplina é todo dia, todo dia, todo dia. Acorda, faz certo, acorda, faz certo, acorda, faz certo. Nesses 75 dias, eu pude perceber que o meu prazer está muito atrelado ao fato de ter a autoconfiança, de perceber que eu sou capaz. Então, eu tenho capacidade. Conforme essa capacidade, essa resiliência vai se provando dia após dia, e eu vejo os reflexos no meu corpo, inclusive se tu for olhar os vídeos anteriores, quando comecei o desafio, vão ver que o meu rosto, ele tá um pouquinho mais cheinho. Porque gordura é isso, né? Gordura vai para todos os lugares, inclusive, e eu sempre fui muito bochechuda, né? Então, pouco que eu perco já delineia um pouquinho o meu rosto. Então tem esses fatores, sabe? Eu não quero prolongar demais esse vídeo, mas eu quero te puxar para essa reflexão. O que é a disciplina? É a decisão inequívoca que eu vou fazer, o que tem que ser feito todos os dias. Mas eu não quero ser radical, eu quero poder beber no final de semana, eu quero poder comer uma refeição livre 2 por semana, tá tudo bem. Tu não necessariamente se torna indisciplinado por não participar de um desafio. Mas, se você percebe que você não mantém disciplina dentro dessa compreensão de acordos que tu faz contigo mesmo, tu vai te traindo e com o tempo tu deixa de acreditar em ti. Tu deixa de acreditar que tu é capaz de seguir algo simplesmente porque tu vê a falha diária, a falha recorrente. E essa falta de fé sobre a sua própria capacidade, ela é tão danosa emocionalmente, ela é tão complicada, que a gente começa a se questionar quem somos nós. Porque a gente fica assim, é como se a gente não fosse aquela pessoa que ataca a geladeira de noite. A gente parece que é uma criançona desesperada por algo e depois se arrepende, depois fica culpado. E aí pensa como já aconteceu, ou até mesmo falta de ir na academia, fica com vergonha porque não foi X vezes, porque... Mas assim, a falta de disciplina te corrói. Só que, vamos dizer que você conseguiu ter disciplina. Eu volto para essa aula que eu falei. O dia a dia da disciplina não tem nada de glamouroso. Nada. Tem nada de interessante. Gente, tá, beleza. Eu não vou tornar isso algo tão horrível, né? Não vou dizer que a minha vida perdeu cor. Mas o que eu posso dizer é que não vai ter ninguém batendo palma pra ti quando tu for na academia. Não vai ter ninguém te colocando num pedestal quando o teu biquíni ficar bonito, o teu corpo. Talvez, tipo, hoje meu namorado olhou pra mim e falou assim: Nossa, como tu tá magrinha. É muito bom quando as pessoas percebem o retorno, o resultado daquilo que tu leva 2, 3, 4, 5, 6 meses para construir. Que leva tempo, sabe? Para ter resultado. Essa é uma outra face da disciplina, a dificuldade de curtir o processo, já que ele é longo. Então, assim, como eu disse, não é tão glamouroso assim ir na academia, fazer
os movimentos que tem que ser feito, e agacha, e bota halter, e bota aquele negócio que eu esqueci o nome em volta das caneleiras. Fui falar da canela, lembrei. Vai correr, tu tá correndo, no meu caso que eu gosto de correr, hoje eu fui correr na estrada. Aí tinha um policial, gente, que engraçado, né? Mas tinha um policial da polícia rodoviária fazendo aquelas... sabe quando vai multar? Que eu tô brincando que é um secador? A radar móvel, lembrei. Tava com radar móvel e aí eu passei correndo, eu sinto que ele me criticou com o olhar por estar correndo na rua. Em parte eu entendo ele, não é muito seguro a gente correr na rua. Mas, gente, eu gosto muito de correr na rua porque me dá uma sensação de liberdade, assim, de ir reto. E eu não tenho esteira e as academias aqui do interior fecham, né? Então tava fechado. Mas o que eu quero dizer com isso é que nem sempre as condições, o clima, o teu humor, nem sempre tudo conspira para tu fazer o que precisa ser feito. Então, a disciplina é tu fazer tudo, mesmo num cenário que tu... Por exemplo, eu tô de TPM, hoje eu já chorei. Tem vezes que a gente simplesmente... Tem coisas que acontecem ao longo da vida, brigar com o namorado, sei lá, 1000 coisas podem acontecer. Trabalho, não sei, aquela coisa, meu Deus, como eu tô feliz no trabalho. Ou um filho, uma filha que dá trabalho. E tu tá cansado, tu ama teu filho, tu ama tua vida, ama teu trabalho. Pode não ter problema necessariamente, mas essas coisas demandam, exigem da tua atenção e da tua energia. Aí, se tu deixa, por exemplo, pro final do dia, chega aquela hora, que saco, ter que ir. Ou mesmo de manhã, no sentido de, puxa, tem que acordar mais cedo, tá frio, queria ficar na cama. Tem tanto motivo, mas tanta razão, mas tantos argumentos para tu não ser disciplinado. E o que te leva à disciplina, então? Motivo. Qual é o motivo? Vou dizer o meu motivo, tá? Eu quero ser uma mãe ativa. O pai da minha filha tá com colostomia. E eu falo isso abertamente porque agora as coisas estão mais abertas mesmo e acho que não tem muita gente que me segue que conhece ele. E foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. E assim, dentro do que eu tenho gerência de ter saúde, eu vou olhar para a saúde como algo valiosíssimo. Eu sei que a maioria faz isso, mas eu acho que quando tu tangencia uma situação de vida ou morte e tu percebe a relevância e a responsabilidade afetiva que tu tem na vida das pessoas que te amam. E eu sou a mãe da minha filha. Eu sou a mãe dela, ela tem 8 anos. Então, assim, ser saudável. Tá, segundo ponto, por que eu tô me disciplinando? Tá, vamos lá, vamos pelo motivo mais fútil. Eu quero estar bonita. Eu quero me sentir bonita. Me deixava muito desconfortável essa coisa da papa. Tá, eu tenho. Não vou, né, se mostrar assim, dá pra ver que eu tô com a papinha ainda. Mas tava me incomodando, então se olhar os vídeos anteriores, vai ver. E assim, eu tô seguindo com uma nutri comportamental e com base nos preceitos que ela me passa, a gente tá sempre visando 1 quilo de redução por mês. Então, comecei em fevereiro, em abril, a gente está se consultando a cada 2 meses. Aí agora, final de junho, sempre no final do mês. Então, o final desse mês é o 3º encontro, porque a gente está chegando na metade do ano e isso é muito louco. A gente chega... E para mim, esse gatilho, que eu mesma criei como uma meta do início do ano, também me ajuda, sabe? Posso não ter um resultado fantástico, mas eu me garanto 1 quilo por mês a reduzir. Então, em abril, eu tava com 69, então no final de junho eu tenho que estar com 67. Eu já tô com 67. Mas eu quero ter... Que assim, quando eu vou lá é de tarde, o nosso peso vai oscilando. Então eu quero estar próximo de 66 e pouquinho em jejum, para quando eu estiver lá. Tá, mas não é o mais importante o peso em si.
mas a intenção. E a intenção é ser um pouquinho melhor toda vez. Por quê? Se for 1 quilo por mês, em um ano são 12 quilos, certo? O fato é que a gente oscila, a gente aumenta, reduz, aumenta. Muitas pessoas vão se permitindo aumentando muito, só que elas não percebem porque é um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas, gente, imagina 1 quilo a menos por mês e em um ano tu perder 12 quilos. Então, se for essa lógica, né, de 67 de junho, eu vou chegar próximo dos 61 ao final do ano. Eu quero chegar aos 58, que é meu sonho, é minha meta. Mas, independentemente, eu acho que assim, a resiliência que acompanha muito é como se fosse uma grande irmã da disciplina. Então, tu criar alguns gatilhos para tu não desistir daquilo que é importante e tu entender os motivos, como eu falei. Para mim, o motivo é eu quero ser uma mãe presente na vida da minha filha. Eu tive uma situação próxima que me doeu muito de a pessoa estar limitada física e emocionalmente, né? E esteticamente a gente tem autoestima, a gente tem alguns calos que nos doem. E essa coisa da papa me doía, essa coisa de perceber que eu tava ganhando peso antes do desafio. Então, vou finalizar esse vídeo que tá meio longo mesmo, para deixar essa mensagem. Não esperem a motivação e o glamour e a alegria te guiarem para o objetivo que vocês querem. Entendam por que vocês querem o que querem. Porque assim, vocês não lembram direito por que vocês querem ter saúde, emagrecer, ir na academia, fazer exercício físico, aeróbico, corrida, que seja. É muito fácil desistir. É muito rápido, porque a vida é catastrófica. Vão ter dias que tu vai estar melhor, outros menos. Sem a disciplina, o eu mereço, depois eu começo, segunda eu começo, eu já não consigo mesmo, a decepção, a falta de confiança, a falta de crença, né, do processo. E o processo, ele é legítimo, vai acontecer, só que precisa persistência todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E tem dias que falha e tá tudo bem. Mas a disciplina, ela te traz para um lugar de não ter muita escolha. Se tu te torna disciplinado, por exemplo, acordar. Tem que acordar mais cedo. Eu quero acordar mais cedo, eu sei o que eu quero, eu preciso, isso é importante para mim, isso é prioridade, se torna um hábito. Depois que se torna um hábito, não tem mais será que... Tu não fica se perguntando se vai tomar banho. Tu não fica se perguntando se vai escovar os dentes. Não fica se perguntando se vai botar uma roupa para sair de casa. Mas eu acho chato. Gente, não tem. É um hábito. Uma questão que tu instituiu na tua vida. Tem que ser assim sobre tudo que vocês querem fazer de verdade. Porque se vocês derem margem de liberdade para os pensamentos sabotadores trabalharem, eles vão vencer. Infelizmente. Então é isso, gente. Um beijo. Espero que esse vídeo tenha tocado um ponto importante para quem busca disciplina, para quem quer resultado e para quem quer continuar no desafio firme e forte. Mais 2 semanas. Gente, eu tenho um arraial do Alphaville que vai ser fantástico. Eu confesso que eu vou ter essa refeição livre. Mas eu aprendi muito com disciplina. Eu não tô botando todo o meu discurso fora, tá? Eu prometo. Mas depois de 75 dias, né? A pessoa vai querer ter uma refeição livre. Mas é como eu disse, eu tenho essa meta com a nutricionista, eu tenho esse foco da saúde, dessa parte física, e essa parte de saúde mental, ela é fundamental para todos nós. Espero que as minhas palavras tenham te tocado. Um beijo, fiquem com Deus.